E aí, gente, boa tarde, como é que você está? Seguindo aqui mais um vídeo do canal Barretos Cars, hoje vamos falar sobre esse Peugeot 2008 na versão Allure, motor 1.6 e câmbio automático. Se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo. E lembrando, essa unidade está aqui na Marques Veículos, nosso parceiro aí no canal. Começar a falar desse 2008 para vocês, começar aqui na parte dianteira, falar do seu farol. E como você vê, o farol tem sim projetor. Então, ponto positivo, tanto na força da iluminação e também na direção, o projetor ajuda bastante, eu gosto disso aí. E como você está vendo aqui do lado, ele também tem a parábola dupla, ou seja, uma lâmpada aí para o alto e outra lâmpada para o baixo. Ajuda bastante isso aí também na força da iluminação, então ponto positivo aqui, o farol principal na minha opinião está perfeito, com projetor e também parábola dupla. E essa versão também tem farol de neblina, então na minha opinião de iluminação 2008 está muito bom. E outro ponto que eu gostei aqui no carro, a gente fica aqui debaixo do capô, que é sim o motor 1.6 que a Peugeot colocou aqui no 2008. Começar a falar do desempenho desse carro, ele tem sim um bom desempenho, tanto de cavalo como de torque, ele é bem satisfatório, seja na cidade, seja na rodovia, então ponto positivo nisso aí. E na economia, esse motor aqui, esse carro, na verdade, né, ele melhorou bastante. Quando ele trocou de câmbio automático, colocou esse AIzinho de 6 marchas, melhorou muito. Até no desempenho, mas principalmente aí na economia. Na cidade e na rodovia fez sim uma boa diferença, então ele tem sim uma boa economia com esse novo câmbio automático aqui e também um bom desempenho. E outro ponto que eu gosto na Peugeot, gente, não somente nesse modelo, é o design. Ele realmente sai na frente, como você vê aí, lateral, dianteira e traseira, é um carro muito bonito, pelo menos na minha opinião, né? Então fica esse ponto positivo aí, realmente a Peugeot sai na frente, até das francesas, né, que já tem esse detalhe aí, olhando com mais carinho para o design, ela sai sim na frente, na minha opinião. Agora vocês estão vendo aí a traseira do carro, realmente um carro muito bem desenhado, de traseira, lateral e dianteira, ponto positivo aí no design dele, e também que ele é um misto de coisas. Como você vê, ele tem traços aí de perua e também de SUV. Do SUV o principal é a altura, né, ele é mais altinho do solo, e da perua o teto aqui vai até o final, então ponto positivo, ele é uma mistura boa aí de perua e também de SUV. E outro ponto que eu gostei aqui dele, tá aqui na lateral, ele tem sim um repetidor de pisca externo aqui no retrovisor, então ponto positivo, principalmente na parte da noite, isso aí ajuda bastante. Ponto positivo aí na iluminação e também na segurança. E agora na traseira aqui do 2008, ele infelizmente não tem o acessório que eu mais cobro, que é o sensor de ré, então fica esse ponto negativo, porém ele não está a pé, ele tem sim a câmera de ré. O pessoal aí prefere quase sempre a câmera, mas eu prefiro quando tem só o sensor de ré. Então ele não tem o sensor de ré infelizmente, mas tem sim uma boa câmera, então ponto positivo nisso aqui. Falar agora sobre a chave aqui do 2008, você vê que ele tem o tradicional aqui, destranca e tranca, e tem o aviso de farol. Só você segurar, ó, ele já dá o aviso aqui traseiro e também dianteiro. Te ajuda a achar o carro numa multidão, então ponto positivo nisso aí. Falar agora aqui do porta-mala do 2008, começar a falar da parte do acabamento dele. Na parte superior, aqui na tampa, você já vê que ele é todo fechado no plástico, então ponto positivo, não tem lata em excesso aparecendo nem fio perdido, gostei disso aí. E aqui embaixo continua o bom acabamento. Você vê que na lateral, nos fundos, tudo fechado, ou no plástico duro ou aqui no tecido, então ponto positivo 2008 e tem sim um bom acabamento aqui no porta-mala. E como você está vendo aí, ele tem sim uma boa boca de entrada também. Essa parte de cima tem essa função aqui de dobrar, ó, para você facilitar a entrada das coisas. Pode deixar assim ou levantar, igual eu deixei, né, para facilitar entrar as coisas. Tem uma boa boca de entrada, ó, detalhe aí de perua, belo ponto positivo nisso aí, também de SUV, né? E também no tamanho eu gostei, eu esperava até um pouco menos, na lateral aqui podia ser um pouco melhor aproveitado, mas tem sim um bom tamanho de porta-mala, então ponto positivo aí no tamanho do porta-mala e também na boca de entrada dele. Começar a falar agora alguns pontos aqui da interna 2008, aqui na sua porta, ela é quase toda no plástico duro, tem esse detalhe aqui imitando o aço escovado, mas aqui tem sim um bom acabamento, em tecido igual dos bancos, então ponto positivo, geralmente no Brasil até isso aqui é de plástico duro, então é legal que tenha pelo menos esse trecho aqui num bom acabamento, em tecido, mas é melhor que plástico duro, então ponto positivo sim aqui. E continuando aqui, além dos 4 vidros serem elétricos, como você está vendo aí, eles são sim automáticos, apesar de ter só a marcação aqui no vidro do motorista, os 4 sim são automáticos para subir e para descer, então ponto positivo aqui também. E logo aqui na frente tem sim retrovisor elétrico, então belo ponto positivo, é um opcional que está virando básico nos carros, graças a Deus, ajuda bastante na minha opinião, é legal sim que esse Peugeot tenha ele aqui também, então ponto positivo no retrovisor elétrico. E outro ponto que eu gostei na iluminação desse carro, como você está vendo aqui na indicação da haste, além do farol de neblina dianteiro que eu mostrei para vocês, ele tem também o farol de neblina traseiro, belo ponto positivo aí também na segurança e iluminação. Falar agora outro ponto que eu gosto bastante aqui nos Peugeot é o seu volante, como você está vendo aí, ele é bem pequenininho, então belo ponto positivo nesse detalhe, ele é pequenininho e bem desenhado também, com detalhe aqui em aço escovado, gostei disso aí. E também o acabamento é muito bom, em couro aqui, costurado, o banco é em tecido do carro, mas o volante é assim costurado em couro, então ponto positivo nisso aí. Parte multifuncional, ele tem aqui o que você mais precisa, de um lado e do outro, então
ponto positivo na parte multifuncional também. E esse volante é escamoteável. Tem aqui na lateral, ó, a parte onde você desacopla ele, lá no fundo. E aí você tem o ajuste de altura e também profundidade desse volante. Então, ponto positivo sim nesse volante. E outro ponto que eu gosto de mostrar, ele infelizmente não tem o porta-óculos, mas tem sim o espelhinho, como você está vendo aqui, ó, não é iluminado. E tem também aqui para o passageiro da frente. E outro ponto que eu gostei aqui no Peugeot, gente, como você está vendo, a altura aqui para minha cabeça sobra bastante coisa mesmo. Eu gosto aí da posição mais baixa de dirigir, só avisando vocês, né? Parte lateral também não é um carro que me aperta. Eu tô aqui acima do desenho da porta, mas mesmo assim eu tive conforto, então ponto positivo aqui na posição do motorista. E outro ponto que eu gostei no carro, gente, é sim o seu câmbio automático. Esse aqui é um câmbio Aisin de 6 marchas, diferente daquele 4 marchas mais antigo aí das marcas francesas no Brasil, então ponto positivo. Trouxe aí até mais desempenho, mas o mais importante dele é que ele trouxe bastante economia, tanto na cidade como na rodovia, em relação aí àquele AL4 mais antigo. Também muito suave para usar na cidade e também na rodovia, então, na minha opinião, é sim um câmbio automático muito bom. E um ponto negativo que nem tem desse carro, infelizmente ele ainda usa, que é o freio de mão a cabo. Na minha opinião, todo carro moderno aí que tem um câmbio automático já deveria ter sim o freio de mão eletrônico. Então, fica o ponto negativo para ainda usar essa peça velha aqui. E outro ponto que eu gostei aqui no carro, gente, é sim sua multimídia. Como você está vendo, ele tem um bom tamanho de tela, então ponto positivo nisso aí. Também a resposta dela tem uma boa velocidade, então ponto positivo nisso também. E o principal, na minha opinião, logo abaixo do Bluetooth, é o som. Esse aqui não é um carro com som assinado, mas sim, sendo original de fábrica, eu gostei da qualidade. Então, ponto positivo aí no som que ele oferece e também, claro, o Bluetooth aí conecta muito bem, não fica desconectando. Belo ponto positivo. E só para vocês verem, ele tem sim a navegação, desde que você espelhe um celular aqui nele. E vindo aqui para o banco de trás 2008, começando aqui pela sua porta, você vê que ele manteve aqui o trecho de bom acabamento, no tecido, aqui perto do pegador da porta. Então, ponto positivo, infelizmente vários carros deixam só o melhor lá na frente e aqui atrás taca plástico duro. Então é legal sim que tiveram o detalhe aqui para deixar esse tecido, aqui onde você mais encosta o braço, ponto positivo. E seguindo aqui no banco traseiro do carro, como você vê, tem sim encosto de cabeça para todo mundo. Então, belo ponto positivo, o carro indo cheio aí tem segurança para todos na parte da cabeça. E além do encosto de cabeça aqui para quem vai sentado na posição central aqui do banco traseiro, tem também cinto de 3 pontos. Então, ponto positivo, realmente tem segurança em todas as partes do corpo, para quem vier aqui atrás, né? Ainda mais com o carro cheio, ponto positivo. E fechando com chave de ouro, ele tem sim o Isofix. E sentado aqui no banco de trás de 2008, mantive aqui o banco do motorista na minha posição e espaço para as pernas para pessoas mais altas realmente não existe. Meu joelho já está entrando bastante, ó, de um lado e do outro no banco da frente, então fica esse ponto negativo. 2008 ele é baseado aí no 208, então é um carro menor que o Onix e Gol, por exemplo. Então você vê aí nesses detalhes que o carro realmente é menor. E diferente aí para as pernas, como você está vendo, a altura aqui na minha cabeça, ó, sobra bastante coisa, de altura sobra bastante mesmo, detalhe aí de perua, né, como eu disse, ele é uma mistura legal aí de SUV e perua, então aqui ajuda bastante, ponto positivo. Lateral não tem muita coisa e também já estou bem acima aqui do desenho da porta. Para as pernas, infelizmente, não tem espaço aqui atrás para pessoas mais altas, mas para a cabeça tem sim um belo espaço. E outro ponto que eu gosto de mostrar quando o carro tem é sim a janela extra. Como você está vendo, ele tem uma janela extra aqui atrás da coluna C e tem também uma lá do lado do retrovisor, perto da coluna A. Então, esses detalhes aí dão a impressão de um carro maior, de um carro mais bem arejado. Então, ponto positivo nisso aqui, sim. E o único ponto negativo aqui desse câmbio automático é ele tem um ruído na hora de acionar ele, ó. Você pisa, ele aparece, ó. Quando você pisa e tira o pé também. Mas barulho maior é quando você tira o pé, ó. Eu acionei lá o freio, agora eu vou tirar o pé, ó. Tá vendo? É um barulho maior aí. Então fica só esse ponto negativo por causa desse ruído. Vários carros franceses aí, não sei porquê, deve ter algum padrão na construção. Na hora que você pisa lá, ó, colocar ali o pé, ó o barulho. Então fica só esse ponto negativo nesse câmbio automático. E só finalizando aqui a parte do volante, bem ao estilo francês, aqui atrás, ó, tem mais auxílios aqui da parte multifuncional. E falando aí da parte da segurança, ele cumpre sim o mínimo, como você está vendo aí, um airbag aqui no volante para o motorista e também um airbag aqui na frente para o passageiro. Então, ponto positivo na parte da segurança, ele está sim cumprindo o mínimo da nossa lei. Beleza, gente? Esse é o vídeo falando desse Peugeot 2008 na versão Allure. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e passe o link para os seus amigos. Falou!